Abram-nos a Escritura mais uma vez, 1 de Pedro, capítulo 4. Nós ainda estamos concentrados na leitura do versículo 12 até o versículo número 19. Façamos essa leitura mais uma vez com muita atenção. Assim nos diz a palavra do Senhor: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultantes. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos a Ti mais uma vez, pedindo que a Tua misericórdia e a Tua bondade ache os nossos corações. Vivemos dias difíceis, tempos austeros, tempos terríveis, e nós precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Dá-nos no Teu Espírito Santo, escreve na tábua dos nossos corações a Tua palavra, para que não nos esqueçamos dela em momento algum da nossa vida e do nosso dia a dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Tomem assento, amados. Nós continuamos pensando a palavra do Senhor, uma perspectiva primeira de que escreveu Pedro à comunidade que estava espalhada pela Ásia Menor, uma igreja que estava já fragilizada e que precisava de encorajamento, uma igreja que precisava lembrar ou entender a sua própria identidade face ao que estava experimentando naqueles tempos. Nós já temos dito a vocês que a perseguição naquele momento daquela igreja não era uma perseguição estatal, mas uma perseguição social, quando aquela igreja experimentava a rejeição da sociedade e a rejeição dos seus próprios familiares, patrícios, enfim, todos estavam rejeitando e em alguma medida perseguindo aqueles crentes pastoreados pelo apóstolo Pedro. Esse então escreve para dizer essas coisas, das hostilidades que eles estavam sofrendo, e daí nós desenvolvemos aqui uma fraseologia onde nós estamos propondo a pergunta e a resposta: como nos comportar em uma sociedade hostil à nossa fé? Como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? E aí desenvolvemos isso a partir de várias respostas até aqui, e chegando aqui nesse trecho último, na reta final do texto de Pedro, a nossa resposta é:
nós respondemos a essa sociedade hostil à nossa fé, escolhendo sofrer por amor a Jesus Cristo. E daí eu estendo dizendo, sofrer por amor a Jesus Cristo e no modelo de Jesus Cristo. Da forma que Jesus sofreu, nós precisamos também imitá-lo. E aqui nós vimos várias questões, como por exemplo, nos alegrar exultante, tendo a certeza que está próxima a manifestação de Jesus Cristo, para que junto com Ele também sejamos glorificados. E aí nós falamos dessa bem-aventurança no versículo 14, de experimentarmos perseguições por amor a Jesus Cristo, que eu tenho trabalhado a questão do sofrimento, dizendo, o sofrimento que enaltece a Deus, que glorifica a Deus nas nossas vidas, é aquele sofrimento que experimentamos simplesmente porque amamos o Senhor. Quando experimentamos a indiferença de um povo, de pessoas, de uma sociedade inteira, de uma nação e do mundo inteiro, simplesmente porque amamos a Jesus Cristo e nos parecemos com Ele. Esse é o ponto que nós paramos. Versículo 15 está trazendo uma negativa, está dizendo não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se promete em negócios de outro. Ele está dizendo, cuidado para que o sofrimento de vocês não seja desconfigurado. Cuidado com as revoltas do coração de vocês. A vida cristã, meus queridos irmãos, em todos esses aproximadamente 2000 anos, ela experimenta uma variação no que diz respeito aos sofrimentos e às perseguições e a necessidade do discernimento da palavra de Deus, de como a igreja deve se comportar nesses tempos. Por exemplo, Jesus reuniu 12 apóstolos, 12 discípulos, que seriam posteriormente chamados de apóstolos. Dentre esses 12 homens, haviam homens com toda a disposição, haviam homens de inúmeras camadas da sociedade. Você tinha lá pescadores, você tinha cobrador de impostos, você tinha políticos, você tinha guerreiros, você tinha gente com visão empreendedora, gente voltada para o dinheiro, tudo no meio desses 12 homens. Como esses homens deveriam se comportar ali perto de Jesus, dado o que estava acontecendo naqueles dias. E vocês sabem que durante os 3 anos de ministério público de Jesus, a grande busca social por parte do povo era um interesse cobiçoso. As multidões seguiam a Jesus para obter cura para as suas doenças, para obter libertações dos seus sofrimentos e até para obter comida sem precisar trabalhar. As multidões seguiam Jesus com vários propósitos esquisitos. E quem sabe isso faça um pouco de sentido, inclusive hoje em dia, assistindo templos lotados, estádios, concentrações públicas de pessoas em busca de espetáculos, porque tinha lá também as multidões que seguiam Jesus, querendo ver espetáculo, sinal, manifestação de poder, possessão demoníaca. Havia essa multidão de telespectadores andando ao redor de Jesus. Porém, os seus discípulos eram 12 homens que estavam ali perto, mas 12 homens que não tinham direito, o discernimento de como servir o Senhor. Nós vamos ter inúmeras sessões disso. Por exemplo, eu gosto, talvez em algum momento, eu faça novamente aqui da igreja a exposição de Marcos capítulo 8 até o capítulo 10, quando você tem ali discípulos que não estão entendendo direito o que é seguir a Jesus,
eles não compreendem direito o que é seguir a Jesus. Enquanto Jesus está falando de uma humildade, de um sofrimento, de ir para a cruz e ser entregue na mão dos pecadores, tem 2 dos 12 discípulos dizendo assim: Senhor, quando entrar no teu reino, ordena que eu me sente à tua direita e o meu irmão se sente à tua esquerda. Eles estavam em busca de glória, não em busca do Senhor e da vontade do Senhor. Esses 12 homens, enquanto Jesus discursava e andava, dizia: olha, eu estou indo para Jerusalém para lá ser entregue na mão dos pecadores, lá vão lançar a mão de mim, vão me bater, vão me crucificar, vão me matar. Eles estão discutindo entre eles quem é o mais poderoso entre eles. Os 12, o povo do Senhor, os 12 mais de perto do Senhor. Eles não estavam tendo discernimento. Finalmente veio o momento final. O momento final em que Jesus Cristo está indo para a cruz, e você tem lá a última ceia, e Jesus anuncia: olha, vocês estão aqui, vocês são 12, mas entre vocês há um que vai me trair. Há um de vocês que vai me trair. Ora, são 12 homens, ele diz: um de vocês é o traidor. E um começa a olhar para o outro simultaneamente. E daí eles começam a olhar para si mesmos e eles começam a perguntar: sou eu, Senhor? Por acaso sou eu, Senhor? Ô Pedro, você que está, João, você que está mais perto aí, perguntas: quem é, se sou eu? Eles não tinham certeza nenhuma com relação à fidelidade que deveriam ter ao Senhor. Olha o pensamento dos caras. E aí o cara que está preocupado com as finanças, com o dinheiro, foi o que foi lá vender a Jesus por 30 moedas, do grupo dos 12. Mas tem ali alguns políticos no meio daquele grupo, os zelotes, que são aqueles caras assim que, não, sangue no olho, vamos para cima, vamos resolver esse negócio. E ainda tem um Pedro que não entendeu direito o tempo e a hora do uso da força do braço, e o tempo e a hora da humilhação e do escolher o sofrimento. Quando os soldados vieram prender a Jesus, a primeira atitude de Pedro foi justamente sacar da espada e definir um golpe contra um soldado. Ele agrediu, ele feriu o soldado com a sua espada. Jesus simultaneamente cura a orelha do soldado que fora cortado, e ele dá a instrução para o Pedro e diz: guarda a tua espada, guarda a tua espada, porque aquele que fere com o ferro será ferido. Mas esse mesmo grupo que está andando com Jesus, um pouco antes dessa atitude de ir para cima e resolver a ferro e a fogo, Jesus disse: olha, guarda a espada, não é o momento de usar a espada ainda, mas chegará o tempo em que vocês vão precisar vender a comida de vocês para comprar espadas. Vai chegar o tempo da guerra, vai chegar o tempo de guerrear, mas agora é o tempo da humilhação, é o tempo do sofrimento, é o tempo do pastor ser ferido, é o tempo daqueles que o seguem fugir e se esconder, com medo, escandalizados. Esse discernimento do tempo. O apóstolo Pedro, então, algumas décadas depois, aproximadamente, 3 décadas depois, ou 2, ele está agora escrevendo para a sua comunidade que está na Ásia Menor, dizendo: olha, aceitem esse sofrimento, amem a Jesus no nível de escolher sofrer por amor a Ele. E Pedro diz: olha, é chegado o fim do tempo está próximo, e o tempo de vocês agora é o tempo de humilhação. Agora, nesses 2000 anos de história, várias vezes a igreja do Senhor teve que lançar a mão da espada, teve que guerrear. E nesse tempo nós precisamos de muito discernimento. Muito discernimento.
Porque eu vejo cristãos que, em nome de uma pseudo-justiça humana e do que é correto diante da humilhação, da tirania do Estado atual e dos governantes atuais, eles estão dispostos a lançar mão com aqueles que estão na linha dos zelotes e de Barrabás e se preciso for, lançar mão da espada para resolver a coisa. Mas provavelmente esse seja o tempo do nosso escolher sofrer por amor a Jesus. E esse sofrimento deve ser vivido dessa maneira como cristão. Olha de novo comigo o versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino. Há legitimidades de guerras e há tempos que é totalmente lícito a um cristão lançar a mão da arma e guerrear quando há legitimidade de guerra. E se assim for, e ele for morto, ou morrer, ou matar, não há problema, há legitimidade de guerra. Ele sofreu, ele foi, cumpriu, fez o papel dele. Mas quando em tempos de revolta social, eu quero dar de mão com aqueles que não carregam os mesmos valores que eu, para guerrear uma guerra que não é minha, que não é legítima, não chegou ainda no nível da legitimidade de se lançar mão de armamentos para guerrear, nós estamos escolhendo sofrer junto com o assassino. Junto com o assassino. Estamos escolhendo sofrer junto com o assassino. Então, logo ser associado a esse. Logo ser associado a esse. Não um mártir que sofre numa guerra legítima por amar a Jesus Cristo, mas alguém que se associou a assassinos, a ladrões, a gente manipuladora das massas, com habilidade de discurso e com persuasão de ânimo. É o que eu tenho tentado ensinar a vocês nesses dias. Se pronunciem, denunciem o pecado dessa nação. Se pronuncie, se posicione ao lado do que é correto, do que é certo e do que é justo. Denuncie a tirania e o pecado e a corrupção dos nossos governantes, mas faça isso segundo a palavra de Deus, debaixo da bandeira do Evangelho, e não associado a outros que são da mesma marca, assassinos e ladrões, tanto quanto estes que estão no poder agora. Assassinos, ladrões. Não é dessa forma que se guerreia, não é dessa forma que se sofre por amor a Jesus. É o que eu estou dizendo, nós não calaremos a boca diante do que é pecado, do que é maligno, da ação de Satanás no mundo. Mas esse é o tempo de guerrearmos com a palavra de Deus aberta. Esse é o tempo de guerrearmos de joelhos. Esse é o tempo de guerrearmos com a boca no pó, porque talvez há ainda uma esperança de mudança. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor. Um cristão, por lei do Senhor, ele é um pacificador. Ele é um promotor da paz, um pacificador. Não confunda isso com ser pacifista. Não confunda isso com ser pacifista. Ser pacificador não é o mesmo que ser pacifista. Eu sou, antes de ser pacificador, eu sou cristão. E quando eu pacifico, eu faço como um cristão faz. Então logo eu não sou um pacifista, eu sou um cristão que pacifica guerras internas, externas, locais, individuais, da coletividade, de uma empresa, de uma nação. Eu trabalho dia e noite, todos os dias da minha vida, como um cara que traz resolução de conflitos, resolução para conflitos.
Logo, eu estou pacificando guerras o tempo todo, mas eu não sou um pacifista, eu sou um cristão, promotor da paz. A paz segundo Deus, não a paz que homens entendem da forma deles, do preço deles. Não, mas preste atenção, sofra isso, mas não sendo associado a assassino, a ladrão e a malfeitor. Faça isso como cristão, no modelo de Jesus Cristo. Como pacificador, eu sou um defensor da minha casa. Eu estou preparado para defender a minha casa. Estou preparado, fisicamente, belicamente, do jeito que você imaginar. Eu estou preparado para defender a minha casa. Mas olha só, eu não vou me associar e não serei julgado como um assassino. Você pode chegar na minha casa, na minha propriedade, encontrar 3, 4 corpos estendidos e eu lá respondendo por isso, mas eu não serei condenado como um assassino, mas sim como um pacificador, um protetor, um defensor da minha família. É diferente de eu me associar com os desesperados desse mundo, que marcham segundo a égide de outra bandeira e não da bandeira do Evangelho. A nossa denúncia, ela deve ser contundente, ela deve ser enfática. Por esses dias um aluno, um amigo querido, me chamou, ele sendo ele uma autoridade, ele mandou uma mensagem e falou: cara, eu não aguento mais me calar. Eu preciso me pronunciar, mesmo tendo eu o cargo que eu tenho, mesmo tendo eu a função que eu tenho, mesmo sendo eu um funcionário do Estado. Eu preciso me pronunciar, eu não aguento mais isso. O que o senhor me diz? Eu disse: faça. Você é uma pessoa da área do direito, você é uma pessoa da área da lei, você conhece as leis. Faça a sua denúncia, se pronuncie, reprove toda essa corrupção, essa perversidade que se vive nesse país. Faça pautado, baseado na lei que esse país diz que é a lei dele. E sobretudo você é um cristão. Faça-o segundo a Bíblia. Faça na sua rede social, faça no seu ambiente de discurso, faça no seu ambiente de relacionamento, mas não se esqueça, faça como cristão. Acima de tudo, como um cristão, acima de tudo. E um cristão não tem medo do embate, ele é um pacificador e ele guerreia como pacificador, não como pacifista. Porque ele é cristão, ele está respondendo à lei de Deus. Mas quando você assim o fizer e o sofrimento bater à sua porta por conta disso, sofra como um cristão, não como um assassino, não como ladrão, não como um malfeitor, mas como um cristão que defendeu a verdade de Deus, não a verdade dos homens, a verdade de Deus, no modelo de Cristo. No modelo de Cristo, segundo o seu modelo de humildade, segundo o seu modelo de sacrifício e segundo o seu modelo de autoridade santa neste mundo. Autoridade santa neste mundo. Não pela força do braço, não a justiça pela justiça, mas a justiça por causa de Deus. Versículo 15 segue dizendo o apóstolo Pedro: não sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de ouro ou de outro. Essa parte aqui desse versículo é a parte mais difícil de interpretação desse bloco, porque nós estamos diante de uma expressão que só aparece uma única vez no Novo Testamento: o sofrer por se meter no negócio de outro. Ora, como eu estou dizendo, eu sou um promotor da pacificação. Como é que eu vou trazer resolução de um conflito conjugal
se eu não me intrometer na vida desse casal? Ora, como é que eu vou trazer acerto e justiça no meio de uma sociedade que se desfaz, se eu não me meter no negócio dos sócios que estão conflitantes? E no meu trabalho pastoral de resolução de conflitos, eu já fui chamado mais de 3 vezes para testemunhar, para coordenar, para instruir o desmanchar de sociedade comercial. Já fui pacificar questões entre sócios de empresa. Agora, como é que eu vou fazer isso sem me meter nos negócios deles? Como é que eu vou fazer isso? Eu já fui chamado em conselho de igreja para pacificar conflitos entre integrantes desse conselho. Como é que, sem ser da minha igreja, sem ser da minha denominação, como é que eu vou lá trazer a paz entre líderes religiosos em conflitos de uma denominação que não é a minha, sem me meter nos negócios deles? Eu já compartilhei para vocês desse sofrimento. Eu cheguei para pacificar a situação, fui colocado no banco dos réus. Depois de promover a paz ali, a maior parte dos líderes daquela igreja, inclusive os que foram abençoados por minha ação, me odeiam e falam mal de mim o tempo todo. Mas é a escolha que eu tenho, sofrer por amor a Jesus. Como é que eu vou fazer isso sem me meter nos assuntos dos outros? Aqui eu preciso entender bem a questão do propósito da vida cristã para entender isso. Eu vou usar como exemplo o meu ofício. Eu vou usar como exemplo o meu ofício agorinha, mas eu vou explicar isso direito para você. Lamentavelmente, os cristãos perderam de vista o propósito da vida cristã. Daí tanta revolta com relação ao Estado brasileiro nesse momento, da parte de muitos cristãos, tanta revolta, porque eles olham e o salário foi embora por causa dos impostos, eles nunca conseguem ter o que precisa, nunca conseguem ajuntar alguma coisa para se precaver no futuro, eles estão sendo sempre explorados, extorquidos de todas as maneiras. Olha, na nossa casa tem energia solar. Nós temos placas solar em casa para abastecer a energia elétrica. Mas agora o Estado, o governo, resolveu cobrar imposto para usarmos a luz do sol. O sol pertence a qual governo, pelo amor de Deus? Mas se eu quiser abastecer a minha casa com energia solar, eu tenho que pagar imposto para o governo poder fazer isso. Ou seja, estão me cobrando imposto por eu usar o sol. Em que mundo nós estamos? Hein? Quem é que cobra imposto da luz do sol? O governo brasileiro. Olha que legal. Então as pessoas começam a olhar para isso e se revoltarem tanto. E é de fato revoltante, eu volto a dizer, nós deveríamos denunciar isso, falar sobre isso, segundo, sobretudo, a palavra de Deus, como cristãos que somos. E essa vida cristã tem incomodado as mais altas instâncias das autoridades brasileiras. Eles querem impor sanções agora aos líderes religiosos. Na cabeça dele, religioso tem que ser um bando de burro que não pensa, que não critica, que obedece cegamente, porque simplesmente são cordeirinhos para o matadouro. E eles estão bravos, porque a igreja do Brasil cresceu muito intelectualmente, os líderes da igreja cresceram muito intelectualmente, são inteligentes, o povo está pensando, está denunciando o pecado, está apontando, está virando as costas para essa tropa de bandidos. E eles não gostam disso. Mas olha só, as pessoas começam a perceber essas coisas, mas que coisa injusta isso aqui. Quem é que vai me cobrar imposto por eu usar o sol, a luz do sol? Estão cobrando. E aí essas coisas vão juntando, 62%
62% de imposto numa caixa de fósforo, 58% a 62% de imposto num litro de gasolina, as coisas começam a pesar, você vai no mercado, o pacote de arroz é uma fortuna, os depósitos do governo, mas tudo apodrece, é uma bagunça. Essas revoltas vão enchendo o coração das pessoas, e se não prestarmos bem atenção, nós perdemos de vista o propósito da vida e a nossa missão existencial nesse mundo e nos entregamos à revolta. Quando menos pararmos para perceber, estamos de ombro a ombro com o assassino, com o ladrão, com o malfeitor, fazendo alguma coisa, com um ato de revolta contra tudo isso. Mas não é esse o propósito da nossa vida. E aí, uns anos desse para cá, Deus abençoou a igreja, isso se tornou uma maldição. A igreja pegou a bênção do Senhor e tornou em maldição. A igreja do Senhor passou a buscar conforto absoluto e começou a melhorar socialmente e financeiramente, e isso virou o propósito da vida dela. Ela perdeu de vista o propósito da vida dela, que é a pregação e vivência do Evangelho, de forma testemunhal, a defesa da justiça por causa de Deus e do Evangelho, não por causa da vida social pura e simples. E daí o que acontece? Quando você perde isso de vista, aí você começa a sair do assunto que é teu e ir para o assunto de outro. E recolher sobre si os sofrimentos que não deveriam ser seus da maneira que são. Em vez de viver os sofrimentos por representar Cristo, por revelar Cristo, por defender a lei de Deus no mundo, você acaba sofrendo não como deveria sofrer, por conta das revoltas, e não por conta da verdade e da justiça de Deus. E aí eu disse para vocês, eu vou usar como exemplo para lhes falar sobre isso o meu ofício. Por exemplo, ao longo da minha carreira de 30 anos, exercendo o ministério pastoral, no primeiro domingo de dezembro, desse dezembro próximo eu completo 30 anos de ministério pastoral. Ao longo dessas 3 últimas décadas, eu já recebi inúmeras propostas de trabalho, dentro da vida eclesiástica e fora da vida eclesiástica. Fora da vida eclesiástica já me deram gerência de empresa, porque caso alguém não tenha notado, gerir pessoas é o que eu faço. Me deram gerência de empresa, ganhando muito bem. Num tempo em que a igreja me oferecia R$600 de salário e me pagava de 20, de 10, de 30, quando pagava, me ofereceram gerência de empresa. E eu disse não. Já me ofereceram cargo de confiança, cargo comissionado em órgãos de governo. Eu disse não. Porque a Bíblia, ela é muito clara com relação ao meu chamado. O apóstolo Paulo diz, olha, vocês que são chamados para o ministério, não se embaraçem, não se envolvam e não se embaraçem com nenhum negócio desta vida. Quando nós nos embaraçamos com os negócios dessa vida, nós começamos a reclamar o desconforto. Nós continuaremos a buscar conforto, e nunca estamos satisfeitos. E qualquer situação desconfortável, a revolta logo aparece, porque estamos envolvidos com negócios que não são nossos, que não são do cristianismo, da vida cristã, mas da vida daqueles que não têm esperança. Eu acompanhei a ascensão e o crescimento de uma família hoje muito próspera, que vieram desde lá de onde eu vim, ganhando R$600 por mês sem receber. Mas olha só, eles cresceram muito. E qual não foi a felicidade daquela família ali na época, com 2, 3 para 4 anos de casado, menino pequeno, qual não foi a felicidade daquela família porque conseguiu viajar pela primeira vez? Eles foram longe, aonde tem sido o cenário das minhas férias quando eu tenho oportunidade, ou das minhas folgas. Foram num lugar muito fantástico, bacana, voltaram maravilhados. Eles conseguiram ir passar um final de semana em Caldas Novas. Olha o lugar, hein? Chegaram felizes.
Daqui a pouco eles me chamaram em casa e mostraram as fotos deles, porque eles conseguiram tirar férias em Fernando Noronha. Paraíso. Paraíso. Ah, praia, o nosso negócio agora é viajar para o litoral. E depois já foi toda aquela rota lá, Lagoas, Natal, João Pessoa, toda aquela região praiana nordestina, eles já foram ao longo desses últimos 30 anos. Aí por último, me mostraram fotos. Fomos para Cancún. Saiu do país de férias. Lugar paradisíaco, né? E recentemente eu estive com essa família e eles estavam muito bravos, muito insatisfeitos. Claro, como todo brasileiro decente, com esse governo e com a forma que funciona o Brasil, economicamente falando, porque eles tinham idealizado um futuro pela Europa. E isso estava onerando bastante os recursos da família para essa viagem, devido a posicionamentos do governo brasileiro, o que acontece na economia quando isso se dá. Eles estavam bravos, estavam desconfortáveis. Ora, a essa altura, há cerca de 25 anos atrás, filho pequeno, hoje filho já formado na faculdade, hoje filho já na faculdade para se formar, casal com uma certa maturidade, basicamente a minha idade, meio século mais alguns anos, e muito insatisfeitos. O que é isso? E começaram a reclamar muito da vida, porque o conforto e a prosperidade deles, a crescência financeira deles e social agora está sendo de alguma maneira corroída, está sendo de alguma maneira agora barrada, e eles estavam muito revoltados e dispostos a lutar da forma que fosse necessária para libertar esse país. Vocês lembram das minhas pregações na pandemia? Especialmente no final dela? Vocês lembram? Quando eu perguntei para vocês, e para quem estava me ouvindo, por que vocês querem o final da pandemia? Por que vocês estão tudo doido, correndo para esses laboratórios de assassinatos, chamado rede de saúde pública, para estender o braço de vocês e receber veneno letal na veia? Por que vocês estão tão apressados para isso? Porque a gente não aguenta mais ficar preso, então vamos tomar essa droga mesmo para a gente poder circular sem perigo. Mas por que vocês querem isso? Por que vocês querem isso? Por quê? Só para voltar para a mediocridade da vidinha mesquinha, egoísta. Shopping center, comércio, restaurantes, praias, clubes, férias, viagens, só para voltar para a vidinha medíocre, egoísta, mundana, sem Deus. E agora não é diferente. Inúmeros revoltados, que não tem a ver com a vida que Deus disse que nós devemos viver em justiça e paz, mas simplesmente revoltados porque os seus negócios não vão bem, os seus objetivos sociais de vida não vão bem, não está confortável, está ficando desconfortável. E aí esse sofrimento todo, que não tem a ver com o sofrimento por amor a Cristo, no modelo de Cristo, para exultarmos, mas um sofrimento como assassino, ladrão, malfeitor. Tudo isso por quê? Porque se envolveu num negócio que não é seu. Um estilo de vida cobiçoso, ostentador, medíocre, egoísta, insubmisso, rebelde, que o indivíduo negocia facilmente a fé e os valores dela para continuar vivendo a vidinha medíocre, egoísta, cobiçosa, ostentadora que sempre viveu. Esse é o negócio de outro, esse é o negócio dos mortos, de quem não tem esperança. Não é um negócio da igreja. Volta aqui para o meu exemplo.
O apóstolo Paulo disse: pastores, vocês não devem se envolver com nenhum negócio desse mundo. A vida de vocês deve ser se afadigar na palavra. Se afadigar na palavra é exaurir, é extrair a mensagem de Deus com o objetivo de compartilhar, de conduzir, de orientar, de ensinar, de guiar o povo de Deus. Vocês vão fazer isso a exaustão. Vocês vão ao nível de exaustão. Vocês, 24 horas num dia é pouco para vocês. Vocês têm que ir à exaustão, se fatigar na palavra de Deus, de dia e de noite. Não se envolva com nada desse mundo. Façam isso. É por isso que eu não quero saber de gerenciamento de empresa, eu não quero saber de cargo comissionado, eu não quero saber de concurso público, eu não quero saber de abrir empresa, eu não quero saber de botar comércio. Não, eu não vou me embaraçar com nenhum negócio desse mundo, porque sou chamado para me afadigar na palavra. E tem experimentado sofrimentos terríveis ao longo desses 30 anos por conta dessa decisão. Por conta dessa decisão. Sofrimentos, humilhação, privação, necessidade. Isso é a agenda do dia, eu estou lá preocupado com isso. Mas olha só, se meter nos negócios de outro, Deus tem me dado um ministério esquisito nesses últimos anos, nos últimos 10, 12 anos. Eu tenho cuidado de pastores, eu tenho na minha agenda de cuidados, eu tenho de mentoreamento e aconselhamento hoje na minha agenda mais de 10 pastores. Boa parte desses pastores experimentaram algum tipo de fracasso na vida pastoral. Alguns estão escandalizados e envergonhados por causa de pecados. E eu vou caçar a raiz dessas quedas e desses fracassos. Eles se perderam de vista o propósito e se envolveram com as coisas desse mundo, se meteram nos negócios de outrem, Eu não quero saber se na minha porta está passando uma correnteza de um rio fluente e está desaguando ali a poucos metros uma cachoeira de dinheiro. Isso não é para mim, não é o meu negócio. O meu negócio é me afadigar na palavra. Eu, desde assim, o pastor, me afadigar na palavra. É isso aqui. Não vou me envolver, me embaraçar com os negócios desse mundo. É por isso que o pau quebra lá fora, vem governo, vai governo, uma tirania após a outra, uma latuagem após a outra, uma corrupção após a outra, e isso não abala a minha fé. Porque eu não sou desse mundo, eu não vou ficar morando nesse mundo, eu não vou amar esse mundo, e posso passar, seja qual for o desconforto que esse mundo me ofereça, experimentar debaixo da graça de Deus, e com essa graça, o sofrimento que Jesus quer que eu enfrente, mas eu não vou sofrer como alguém que se mete num negócio de outro, ou seja, num negócio que não é a vida em fé e a fidelidade a Deus. A vida em Deus, um cristianismo fluente numa sociedade que é hostil a essa fé. Eu não vou dar de mãos, eu não vou dar de andar ombro a ombro com a sociedade hostil à minha fé, com um propósito de justiça pela justiça, com um propósito de conforto nesse mundo, de crescimento social nesse mundo, quando o meu negócio é o céu, quando o meu negócio é a vida eterna. Quando na verdade aqui eu sou um peregrino, peregrino não tem conforto. Quando aqui nessa terra, planeta Terra, eu sou um forasteiro, eu sou cidadão da Nova Jerusalém que descerá do céu. Forasteiro não tem privilégios, não tem a mesma postura de que um nativo. Agora, esse bando de zumbis ambulantes que vive aí no mundo, pessoas que respiram e se movem, mas não têm vida, porque não conhecem a Deus, não ama a Deus, odeia a Deus. Eu não vou me envolver com os negócios deles, com a causa deles. Eu vou me envolver com os assuntos de Jesus Cristo, no modelo dele.
Jesus Cristo tinha 12 para 13 anos de idade, ele desapareceu, deram por falta dele 2 dias depois, voltaram para trás correndo, acharam Jesus no meio dos doutores, debatendo a palavra. A mãe de Jesus foi lá e disse assim: por que é que você fez isso conosco? Você não deixou preocupado. Ele olhou e disse: por quê? Você não sabe que eu tenho que cuidar dos assuntos de meu pai? Eu tenho que cuidar dos negócios de meu pai. É isso aqui. Eu não vou andar com um bando de zumbis que não sabe o que estão fazendo da vida, que não entende a vida, que não conhece o assunto vida eterna, que vive uma vida sem esperança, não tem relacionamento com Jesus, não crê na provisão de Jesus, no cuidado de Jesus, na proteção de Jesus, e não crê em Jesus suficiente para amá-lo na medida que, se a sua vida for demandada, ele possa entregar sorrindo como um sacrifício no altar de Deus e dizer: esse é o meu assunto. Eu vou sofrer como um mártir, eu vou sofrer como Jesus, eu não vou sofrer como alguém que se intromete nos negócios de outro, ou seja, das pessoas que não conhecem a Deus e não vivem segundo Deus, que habitam nesse mundo comigo. Zumbis que andam e se movem, mas não têm vida. Não têm vida. Pessoas que não confiam em Jesus para nada, confiam na força do seu braço, confiam na sua intelectualidade, confiam nos seus discernimentos, e tudo que querem é conforto, sossego e sofrimento zero. E para isso eu abro mão da fé, eu abro mão da vida cristã. Não, eu não vou sofrer como estes. Eu não vou sofrer como estes. No meu caso específico é isso aqui que Paulo diz debaixo de inspiração do Espírito Santo: eu não devo me envolver com nada, nenhum negócio desse mundo. Eu tenho que crer na provisão de Deus e me fadigar na palavra. Bom, esse não é um chamado de todos. Esse não é um chamado para todos. Todos, de alguma maneira, têm que desenvolver vida social, têm que produzir tecnologia nesse mundo, têm que construir coisas, têm que produzir coisas, verdade. Mas esses que estão nessa esfera, façam isso sem se envolver com o assunto dos perdidos, sem andar em comunhão com os perdidos. Não vá sofrer por andar compactuando, metido nos negócios dos outros, que não é o seu negócio. Cara, que legal você construir um prédio. Construir. Ah, beleza, é para você ter fama e o teu nome nele, você ter aluguéis, não precisar trabalhar mais. Não. Eu fiz isso para obedecer a Deus. Deus é criador e me deu o dom de criatividade. Então eu construí. Deus faz coisas, criou coisas. Então eu construí esse prédio para que Deus apareça, para que pessoas sejam abençoadas. Lembra daquela história que eu contei para vocês, que eu gosto de entrevistar os meus pedreiros, os que trabalham para mim, e um deles me deu uma resposta que me deixou alegre. Foi: cara, quando você vê assim o chão do nada, você ergue uma casa, aí você passa um tempo depois, você vê uma linda casa lá que foi você que fez com a tua própria mão, num ambiente que não tinha nada, como é que você se sente? Só um me deu a resposta correta. Ele diz: eu me sinto muito feliz e realizado, porque eu sei que debaixo daquela casa que eu construí, do teto daquela casa que eu construí, tem lá uma família protegida e confortável. Tem lá uma família habitando, confortável e segura do trabalho das minhas mãos. Só um me deu a resposta correta. Então tudo que nós produzimos nessa vida tem que refletir Deus, tem que refletir a glória de Deus, tem que abençoar alguém. Eu não vou fazer como o outro, é meu, fui eu que fiz com a minha própria mão. E como eu tenho tido tristeza desse ministério que Deus me deu de pastor, cuidando de pastores. Eu fui cuidar de um pastor antigo de ministério, 3 vezes mais tempo de ministério que eu tinha naquela época, idoso e com um câncer. Eu fui cuidar dele, do seu coração, das suas confissões e do trabalho de transicionar, como nós dizemos, de passar o cajado para outro pastor. E qual não foi a minha tristeza de ver a resistência daquele pastor em transicionar a autoridade pastoral da igreja?
passar a igreja para a direção e condução de um outro pastor. Sabe o que ele disse para mim? Ele contou a história de quando ele começou aquela igreja e no nível que ela estava naquele momento, e ele resumiu tudo com uma fala metafórica. Ele disse assim: poxa, eu peguei a bezerrinha doente, curei, dei pasto, nutri, e agora que a vaquinha está gordinha, está saudável, está bonita, vem outro beber o leite e comer o queijo? Hein? Essa foi a resposta que ele me deu quando eu disse: só precisa passar a direção da igreja para o outro pastor. Olha a dor do meu coração de ouvir um negócio desse. Para, você vai sofrer porque está se metendo num negócio de outro. Esse é o negócio do teu pai. Chegou a tua hora de passar isso aqui para o teu irmão. Então, nós não vamos sofrer com os mesmos valores dos assassinos, sofrer com os mesmos valores dos ladrões, dos malfeitores, e nem daqueles que se metem no negócio de outro. O nosso negócio é é Deus, é Jesus Cristo, é a vida eterna, é o relacionamento com o Senhor, é desfrutar da presença do Espírito, é confiar em Deus em tempos difíceis, é saber viver com pouco e viver abundantemente e com felicidade, é fazer festa em torno de um pedaço de bolo da padaria, como se eu estivesse fazendo com um bolo de um confeiteiro famoso de 20 quilos, é saber se alegrar naquilo que Deus está dando. O pessoal pergunta para mim: de todos os lugares que você já andou, qual que você gosta mais? Nenhum. De nenhum. Eu vivo em Brasília há 43 anos, nunca gostei de Brasília. Eu não gosto de lugar nenhum. Não gosto de lugar nenhum. E gosto de todos. Vou lhe explicar como. Porque o que me chama a atenção e o que me faz me sentir bem, seja qual for o lugar, Ceilândia, Sol Nascente, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Plano Piloto, Nordeste, Estados Unidos da América, onde já fui inúmeras vezes, sabe o que me faz feliz nesses lugares? Não é o lugar, é a comunhão e o que eu vivo com as pessoas que ali estão. Saí da minha terra natal, eu tinha 9 anos de idade, isso faz 43 anos. Nunca mais voltei lá. Porque estou revoltado? Não. É só um lugar. Agora, ninguém que eu conheça, que me conhecia, está lá vivo para eu ir visitar. O lugar que eu nasci, eu tenho memória. Eu vejo muito bem nas minhas memórias. Eu posso descrevê-los para você. Mas olha só, não me interessa, eu não sou apegado a lugares, eu sou apegado a pessoas, a relacionamentos, e eu não tenho relacionamento com mais ninguém daquele lugar. 43 anos se passaram, as pessoas que eu conhecia quando eu tinha 9 anos de idade, a maioria já morreram, e os que não morreram foram embora de lá também. O que é que eu vou fazer lá? O que é que eu vou fazer lá? O que importa aqui é o negócio de Jesus Cristo, não é o lugar, não é o conforto, não é o que aquilo pode me oferecer. O que aquele lugar pode me oferecer, a sala da minha casa também pode me oferecer, que é comunhão, alegria, felicidade vivencial com as pessoas que eu amo. É isso aqui. Não estou apegado a nada nesse mundo, nada, por mais belo que seja, mais confortável que seja, não estou apegado em nada nesse mundo. Então, esse é um negócio de outro. Os homens disputam o governo, o controle desse mundo, a forma que eles vão exaurir, aproveitar desse mundo. Nós não, o nosso negócio é outro. O nosso negócio é como nós revelamos Jesus nesse mundo, por meio dos relacionamentos com pessoas, por meio do compartilhar. E não tem compartilhar mais legal de quando você compartilha o que você não tem. O que você não tem. Aquela coisa de eu tenho 10 mil, te dar 50 reais não faz a menor diferença para mim. Agora,
Eu ter 50, eu ter 100, te dar 50, isso já faz diferença. E é isso aqui que é glorioso. Então vamos lá, se temos que sofrer nesse mundo, soframos como quem serve a Deus, soframos por causa de Jesus e não soframos como o mundo sofre, sem vida, sem propósito, sem ideal, sem entendimento. Não se embarace com este mundo, você não é dele. Escolha sofrer por amor a Jesus. Não esteja apegado às coisas desse mundo. Esse é um negócio de outrem. Não sofra por isso, por estar apegado a esse mundo e o que ele pode te oferecer. Ainda que seja uma viagem, um conforto de hotel ou uma gorda conta bancária. Não. Isso é negócio de outro. O compartilhar, o viver em comunhão, o não estar apegado a essas coisas. E sofrer por isso é sofrer por amor a Jesus e não como um assassino, ladrão, malfeitor, ou que se envolve com um negócio de outro. Que Deus em Cristo fale profundamente em seu coração e lhe dê direção em todas as suas escolhas, decisões e relacionamentos. No domingo que vem seguiremos então a partir do versículo 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Eu no teu lugar já estaria dobrando os joelhos e preparando os lombos. Agora, você não vai apanhar como assassino, como ladrão, como malfeitor, como quem se envolveu no negócio de outro. Você vai receber umas boas palmadas de um pai amoroso. Você vai receber umas boas palmadas de um pai amoroso. E esse tempo é chegado e é necessário. Estamos rebeldes demais. A voz do Senhor já não nos traz obediência. Precisamos mesmo de umas boas palmadas. Gente que tem trocado a Jesus por minutos de prostituição virtual, física. Gente que tem trocado a Jesus pela emoção da emoção de viver uma emoção pecaminosa. Gente que tem trocado a Jesus por um prato de lentilha. Nós precisamos apanhar. E não tenha medo, porque o peso da mão de Deus é aquele peso da palmada que vai te marcar pro resto da vida e você nunca mais vai esquecer disso. O tempo de começar o juízo de Deus na casa de Deus é chegar. E como nós precisamos urgentemente de um bom corretivo para nos lembrar de quem somos filhos e qual é o nosso papel de obediência a esse Pai Celestial. E é o seguinte, pode me chamar de masoquista, mas olha só, apanhar de Deus é a coisa mais gostosa que você pode experimentar na vida. Na hora dói um pouquinho, mas o abraço paternal desse Deus, depois que ele diz, você entendeu por que eu te dei essas palmadas? Esse abraço. Brincadeiras à parte, mas às vezes eu fico até pensando em fazer uma traquinagem só para levar umas palmadas e depois ter o abraço de Deus. Mas olha, essa ocasião é chegada, esse assunto do domingo que vem. Curva a sua cabeça para orar sobre isso. Essa última parte aqui foi brincadeira, tá? Deus bondoso, Deus de misericórdia, somos os teus filhos, ó Deus, não porque escolhemos a Ti, mas porque o Senhor nos escolheu. Não porque tivemos vontade de andar nos Teus caminhos, mas porque a Tua vontade foi impetrada em nossos corações. Por meio da pregação do Evangelho, o Senhor nos conquistou em amor e nos fez os Teus filhos. Somos a Tua casa, ó Deus. Escolhemos sofrer por amor a Jesus, não como o assassino, não como o ladrão, não como o malfeitor, não como o que se envolve com negócios alheios.
negócios que não são nossos. Nos dê, Senhor, da tua força e da tua graça, para nos comportarmos e nos portarmos bem numa sociedade hostil à nossa fé. Ser gracioso com o teu povo, ó Deus, e nos prepara para esse teu julgamento que é chegar à tua casa. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço. Amém. Amém.